Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas e também por tudo quanto Ele ainda há de fazer, segundo as suas ricas promessas. Quero aqui nessa oportunidade estar saudando a todos com bem-vindo aqui ao canal, tá bom? Se você não é cadastrado, faça isso, se cadastre. Esteja conosco aqui em cada quadro para estarmos refletindo na palavra de Deus. Por certo, nesse momento, e assim fazendo, estaremos mantendo a nossa mente voltada para as coisas do alto e crendo que o Senhor há de falar conosco. Nessa oportunidade, antes que partimos para o tema da mensagem, eu quero agradecer a Deus por mais um inscrito no canal. Que Deus abençoe você, meu irmão, ou você, minha irmã, você que é ouvinte da Palavra de Deus, que aí se inscreveu no canal e agora chegamos ao número de 126 inscritos. E só tenho a agradecer a Deus pela sua vida e que Deus te abençoe você, a sua casa, a sua família, e que através aqui deste canal ele possa se tornar uma fonte de bênção para você, um canal de bênção para você, verdadeiramente, porque aqui estamos sempre a refletir na palavra de Deus e toda vez que fazemos isso, nós recebemos vida, que a palavra do Senhor ela é viva e ela é eficaz, ela nos produz a vida que tanto precisamos, a sustentação e o alicerce que tanto necessitamos. O mesmo Senhor Jesus disse: aquele que tem a minha palavra e a pratica, compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Veio o vento, soprou, veio os rios, e veio a chuva, e aquela casa, e a correnteza, e aquela casa, ela não se abalou, ela continuou como estava. Isso tudo é a palavra de Deus em nossas vidas. Neste momento estamos aqui dentro do quadro Momento de Reflexão. Estaremos aqui considerando o tema que tem como título Nem Tudo Está Perdido. Antes de lermos o texto bíblico como base para essa meditação, que se encontra em Ezequiel, capítulo 37, versículo 11, estaremos orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos o Senhor na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança que temos, Senhor, que a qualquer momento, Senhor Jesus, o Senhor divino buscar para onde o Senhor estiver, também venhamos a estar juntamente com o Senhor. Pedimos a tua bênção durante esse momento, a tua direção, enquanto estivermos meditando sobre essa verdade, ó Pai, em que estaremos aqui considerando a luz da tua palavra. Faz isso, Senhor, em nossa vida, abençoa cada inscrito no canal, Senhor, suas famílias, a todos que são ouvintes aqui também, Senhor, do canal A Voz que Clama no Deserto, ainda não homologaram a sua inscrição. Faz isso, ó Pai, é o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto que estaremos lendo, amados, para a base deste tema, se encontra em Ezequiel, capítulo 37, versículo 11, onde a palavra do Senhor nos diz, Deus falando para Ezequiel: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem, os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Observe bem, estamos de todos cortados. Amado e querido irmão, amigo e ouvinte da palavra de Deus, esse versículo que ora lemos faz parte de um trabalhar de Deus em meio ao cativeiro babilônico. O versículo que lemos diz que ali estava todo Israel. Já não era mais só Judá, diante das duas tribos, Judá e Benjamim, mas todas as tribos, as 12 tribos, juntamente, é claro, com outras nações, estavam cativas em Babilônia. Naquele momento, a Babilônia estava sendo, mais uma vez, a vara da misericórdia de Deus,
a vara do tratamento de Deus para com aquelas nações, como também com o próprio Israel. Israel que, a despeito das demais nações, foi um povo pelo qual Deus escolheu. Um povo que viu, né, a obra de Deus sendo realizada, escolhendo aquele povo para que fosse luz do gentio. Porém, eles falharam nesse propósito. Onde Deus não só escolheu, mas disse que a razão dele ter escolhido aquele povo não era por qualquer mérito de Israel, e nem muito menos porque era uma nação dentre as grandes nações que havia no tempo da escolha de Israel, mas simplesmente por conta de que Deus amava a Israel. E através da semente dos patriarcas, através da promessa feita a Abraão, a semente, e dele veio a semente de Israel, veio o povo de Israel. Israel, em meio ao cativeiro do Egito, já não por conta do pecado, mas por conta da incredulidade daquele rei que, morrendo o rei do tempo de José, achou que o crescimento daquele povo se tornaria uma ameaça para Israel. E ali passou a tratar ali com crueldade o povo de Israel sobre uma condição de servidão. Porém, a palavra de Deus, através de Moisés, capítulo 3, versículo 7, diz que Deus estava contemplando todo aquele sofrimento de Israel. E que Deus levantou Moisés para, juntamente com seu irmão Arão, para tirar o povo de Israel do Egito. Então, Israel teve uma experiência com Deus, amados. Uma experiência não só que revelava o amor de Deus, uma experiência só que não só revelava a misericórdia de Deus, mas revelava a verdade de que só haveria um único Deus, que só há um único Deus, um único Senhor, um único soberano, e fez com que Israel também pudesse testemunhar o poder soberano desse Deus tão grande e tão maravilhoso. E Deus tirou o povo do Egito através de muitos sinais, como o último foi a morte dos primogênitos, e fez com que Israel ultrapassasse pelo deserto, para que mais uma vez Israel tornasse a amadurecer na fé, a entender que o Deus que eles estavam servindo é um Deus que, independente se era no vale, se era no monte, se era em meio às 70 palmeiras, em meio a um oásis, ou seja, em meio também ao deserto, Deus, ele continuaria sendo o mesmo. Um Deus em que Israel poderia contar. Um Deus que deixou claro para ele: olha, Israel, eu nunca te deixarei e jamais te desampararei. E ali naquele deserto, amados, começou a obstinação desse povo. Começou a este povo a se revelar o seu coração caído, o seu coração insensível, né, à compreensão da bondade e da misericórdia e do poder de Deus. E o povo se obstinou contra Deus várias vezes durante ali o deserto. E Deus, ele, usando de longanimidade e misericórdia, fez aquele povo tomar água da rocha, fez com que o maná caísse do céu sem que eles trabalhassem, porque estavam no momento no deserto. Isso nos ensina, amados, que nem tudo está perdido. Quando as nossas fontes se acabarem, quando não houver recurso aonde tirar o nosso sustento, tenha por certo que Deus, ele entrará com providência. E Deus fez isso com Israel. E Deus cumpriu a promessa de Israel, dita a Moisés, e fez com que ele entrasse numa terra que manava leite e mel. E enquanto Israel foi fiel a Deus, amados, enquanto Israel foi fiel a Deus, a Bíblia nos diz, através do profeta Isaías, que eles eram preciosos para Deus. E eles provaram do maná, eles provaram do mel, provaram da benignidade de Deus. Porém,
entrando naquela terra, passando-se um tempo quando o próprio Moisés, servo do Senhor Moisés, já tinha antecipado profeticamente que aquele povo ia se esquecer de Deus. E assim aconteceu no tempo da terra que manava leite e mel. O povo se esqueceu de Deus, amados, e de forma constante e recorrente se obstinaram contra Deus. Obstinação essa em que Deus sempre levantava uma nação para servir de vara, mas não de a vara para exterminar, mas sim da vara para restaurar, da vara para restabelecer, para que Israel pudesse se voltar para Deus. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então Israel tinha testemunho, amados, de que Deus, de forma recorrente, insistente, buscava fazer Israel entender que Deus não tinha prazer no sofrimento humano, que Deus não tinha prazer na morte do ímpio, mas que ele vivesse. Porém, ainda com tudo isso, Israel, agora, através de Jeremias, Isaías, foi o último profeta das 10 tribos, que foi primeiro dominada pela Síria, e agora Judá, e também Benjamim, vendo aquela situação, sendo testemunha daquela realidade, passando 100 anos, voltou a praticar os mesmos pecados das 10 tribos. É por isso que isso nos faz lembrar, amados, da palavra do apóstolo Paulo, quando ele diz: porque julgas a teu irmão, se tu mesmo fazes a mesma coisa? Porque julgamos, amados, quem quer que seja, muito menos aqueles que, a exemplo nosso, tivemos um encontro com o Senhor Jesus, mas dado a fraqueza, dada a circunstância da vida, dado o desafio da vida cristã, acabam por cair. Em vez de, amados, nós orarmos por estes nossos irmãos, nós passamos a criticar, passamos a publicar, a tornar público a queda, em como vemos em alguns canais, não é que eu assista, porque eu não gosto de ver esses canais, que buscam deixar em evidência a queda de um pastor, a queda de um irmão, porque tem a sua publicidade, tem a sua popularidade. Mas, amados, como diz Paulo, por que fazemos isso, amados? Se nós temos a mesma condição, independente da condição espiritual que estejamos diante de Deus, por mais que sejamos usados por Deus, por mais que tenhamos intimidade com Deus, isso aconteceu com Paulo, e é dentro dessa experiência, Paulo ele nos diz: aquele que está em pé, olhe para que não caia. E isso aconteceu com Israel. Ainda que Judá e Benjamim viram o que aconteceu com as 10 tribos, também chegou o tempo que agora, juntamente com as 10 tribos, estariam agora sendo levados para a Babilônia. Sairiam do momento de comunhão, assim como o Jardim do Éden representava a comunhão com Deus, porém depois do pecado foram expulsos do Jardim do Éden. Assim agora o povo de Deus, diante de Jerusalém, que representava e que representa a Jerusalém celestial, lugar em que manda leite e mel, lugar de comunhão com Deus. Agora, por conta do pecado, Israel passa a tratar e mostrar para aquele povo, ali no cativeiro, as razões por que eles foram trazidos para a Babilônia. Primeiro, ele mostrou que a glória de Deus estava se retirando de Israel. Capítulo 1 a capítulo 9 fala desses pontos em que Ezequiel traz para Israel, falando da idolatria, das mulheres que criavam bonecos, adoravam Deus Tamuz, e aí se prosseguiu o profeta falando, até que então não houve qualquer remédio. Ainda observe, amados, que no cativeiro, eles que achavam que estavam sofrendo os pecados dos seus pais, quando diz ali no capítulo 18, que os pais comeram uvas verdes, os filhos embotaram o seu dente, quando na verdade todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, e não havia um justo sequer. E no cativeiro Deus passa a mostrar, a lembrar aquele povo que a razão dele está em Babilônia
foi porque não houve solução, para que sobre o caldeirão enfervescedor ali eles pudessem ser polidos. Para que as impurezas do pecado pudessem trazer à luz o brilho resplandecente da glória de Deus que Deus tinha dado a eles, tinha trazido para aquele povo, feito com que aquele povo fosse o seu povo, o povo de Deus. E foi justamente diante, amado, dessa realidade, cara e querido ouvinte da palavra de Deus, é que aquele povo, eles já pensavam que não teria qualquer oportunidade. Nos seus corações eles diziam, não tem mais jeito, não tem mais jeito para nós, não há mais esperança. Estamos cortados. Estamos cortados. Quem sabe essa é a sua condição, amado. Porque há muitos, por conta da sua sinceridade em saber em que se encontram, até mesmo fazem esse mesmo juízo, achando que não há mais condição. Mas a palavra do Senhor te diz, ainda que os nossos pecados sejam como escarlata, eles serão brancos como a neve. E Deus leva Ezequiel nessa experiência, não só para mostrar a condição de Israel, quando fala do vale de ossos secos, e não secos, mas sequíssimos, amado, rachando, ossos rachados. Isso fala do estado em que Israel se encontrava, da insensibilidade que o pecado nos causa e nos faz permanecer sobre a nossa vida de obstinação contra Deus. Mas também Deus queria mostrar não só a condição de Israel, mas queria mostrar para Ezequiel que Deus, ele é um Deus que restaura. Ele é um Deus que não há qualquer dificuldade para Deus. Nada é demasiadamente difícil para Deus. Deus, ele tem poder para restaurar quem quer que seja. Então não desanime, meu irmão, por estar orando pela vida do seu filho, pela vida da sua esposa, você pela vida do seu esposo, pela sua parentela, pelos seus conhecidos, amigos e aqueles que estão no mundo. Continuemos aos pés do Senhor, porque poderoso é o Senhor para restaurar, para fazer que aqueles que estão sobre um estado de insensibilidade, mortos em sua ofensa e pecado, possa, a exemplo nosso, e que nos encontrava da mesma maneira, como Israel, possamos ter vida. E diante dessa introdução, eu quero deixar aqui rapidamente 3 razões para que Deus queria dar a Ezequiel e dar para nós, amado, que independente da nossa situação espiritual, nem tudo, absolutamente nem tudo, está perdido. E a primeira razão é que, pois nem tudo está perdido, pois o amor de Deus continua o mesmo. E quando nós vamos ali para Jeremias, antes de ir para a Babilônia, antes de ir para o cativeiro babilônico, amados, observe o que esse Deus tremendo, falou para Israel. De longe, o Senhor me apareceu dizendo, pois que com amor eterno te amei, também com benignidade te atraí. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. O amor de Deus, amado, não tinha acabado. O amor de Deus ainda continuava para com Israel mesmo. Porque quando ele diz e fala do amor eterno, é porque o amor de Deus, ele não tinha mudado. Deus é amor, amado. E o amor de Deus fala e representa disposição para erguer, disposição para levantar. Deus, diz profeta Isaías, não é aquele que pisa sobre a cana quebrada, ou quebra a cana que está ali moída, quebrada, em situação a ponto de quebrar, não. Isaías diz, Deus não é aquele que quebra a cana, muito menos aquele que paga o pavio que fumega. Pavio que fumega. Não há mais fogo, não há mais vida, só fumaça. Mas Deus não é esse Deus, Deus é aquele Deus que coloca em pé.
E ele disse para Ezequiel: então, Ezequiel, profetiza esses ossos secos. Profetiza, Ezequiel, a esses ossos secos. E diz-nos a Bíblia, amado, que Ezequiel, quem sabe, só Deus sabe como é que estava a fé daquele homem, mas ele obedeceu a Deus e ele profetizou. Vem espírito dos quatro cantos e entra nesses ossos, e diz a Bíblia que houve um grande reboliço. Como essa imagem, Senhor amado, desse tema fala dessa realidade, como houve um reboliço e todos os ossos começaram a se levantar diante de se juntar. Depois ele profetizou para que viesse carne, viesse nervo, e quanto ele profetizava, tudo passou a acontecer, e ali se levantou um grande exército diante de Ezequiel. Aí Deus revelou para Ezequiel: olha, Ezequiel, este grande exército é o meu povo Israel. Mostrando que Deus, amados, não está contente com a situação quando nós se encontramos insensíveis a Deus, insensíveis ao amor de Deus, insensível ao plano de Deus para nossas vidas. E é o que Deus ele quer fazer com você, meu amado. Não importa se você está na droga, não importa se você está nos vícios, não importa se você está no crime, não importa se você está no adultério, na fornicação, não importa, não importa. O que importa é você saber que nem tudo está perdido, porque o amor de Deus, ele não continua o mesmo para com a minha vida e para com a tua vida. A segunda razão que nem tudo está perdido, pois o plano de Deus, ele continua o mesmo. E quando nós lemos aqui em Ezequiel, versículo 14, Deus diz para Ezequiel: e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor, que eu, o Senhor, o falei e o cumpri, diz o Senhor. Essa experiência eles já tinham tido, porque Deus já tinha tirado eles de uma fornalha que era o Egito e colocado eles numa terra que mana leite e mel. Mas se preciso for, Deus ia fazer a mesma coisa, ia tirar eles de Babilônia, como fez, e colocar novamente na Terra Santa, na terra de Jerusalém. E assim Deus fez. E sabe por quê? Porque o plano de Deus, ele continua o mesmo. E para nós, como uma vida prática, uma realidade prática, de que nem tudo está perdido, é justamente porque o plano de Deus, ele ainda continua. A igreja do Senhor ainda se encontra na terra. O evangelho continua sendo pregado. O que eu e você precisamos fazer é nos render aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a terceira e última razão em que possamos crer sempre que nem tudo está perdido quando se refere ao agir de Deus em nossa vida ou na vida daqueles que nós sabemos que precisamos estar intercedendo por essas vidas, é que o poder de Deus continua o mesmo. E nós lemos isso no versículo 3, que Deus, até mesmo quando levou Ezequiel para aquele vale, perguntou para Ezequiel, e ele mesmo me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? E ele se achou, Ezequiel, na condição de ele não se achou na condição de responder essa pergunta, pela visão que ele tinha, porque Deus colocou ele em meio aos ossos secos. Diz-nos a Escritura que Deus fez ele rodear e ver a condição daqueles ossos. E depois ele perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Tamanha era a visão da condição e daquele cenário em que Ezequiel estava vivenciando diante daquela experiência com Deus. E não é assim conosco, amados. Não é assim quando olhamos para alguém e já achamos que não há mais solução,
descremos no poder de Deus, no agir de Deus. Deixar de crer no poder de Deus é colocar limites à ação providencial de Deus. Mas Deus, ele deixou claro, e no versículo 12, Deus ele fala e esclarece e fala desse poder qual nós já lemos. E vamos estar lendo e encerrando. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu vos abrirei as vossas sepulturas. Sim, das vossas sepulturas os farei sair. Fala de poder ilimitado. Sair da sepultura, a qual eles se encontravam mortos, insensíveis, até mesmo ao amor de Deus. A questão do plano de Deus para eles e a questão do poder de Deus. Porque eles mesmo disseram, a nossa esperança acabou. Estamos de todo cortados, mas Deus diz, não, e eu vos tirarei das vossas sepulturas, farei sair, e, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então que nós, amados e queridos, e você que ficou comigo até aqui, podemos crer piamente que diante de tudo quanto estiver sobre o aval de Deus, fazer e realizar, possamos ter essa certeza de que nem tudo está perdido. Amém? Então continuaremos crendo, continuemos orando, continuamos, se preciso for, segundo a ordem de Deus, quando Ele nos der esta ordem, haveremos de profetizar e as coisas haverão de acontecer, porque o nosso Deus é um Deus que nos ama, não tem mudado o seu plano, porque o Senhor Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia, e o plano de Deus ainda continua, porque a promessa que o Senhor nos deixou foi, eu irei, vos prepararei um lugar, e eu virei para vos buscar, para que onde eu estiver, que é no céu, que é numa situação eterna, onde eu estiver, vós estejais comigo. Então logo, o amor de Deus, ele continua. O plano de Deus, ele ainda continua, porque ainda falta, estamos nessa expectativa de que a qualquer momento haveremos de partir desta terra, deste mundo, para estar com o Senhor, encontrar com o Senhor nas nuvens, e estar com o Senhor para todo sempre. E o poder de Deus, ele continua o mesmo, e ele o fará, e nos levará. Aqueles que ainda estiver vivos serão arrebatados, primeiramente os mortos, e nós juntamente nos encontraremos com o Senhor, para com ele estarmos eternamente. Creia desta maneira e jamais nos esqueçamos que nem tudo diante de Deus está perdido. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão do nosso pecado e queremos, Senhor, te agradecer por este momento, por esta verdade, ó Pai, que jamais possamos esquecer, que jamais possamos julgar que tudo tenha se acabado, que não há mais esperança e que de todo venhamos estar cortados. Independente da situação, ó Pai, poderoso é o Senhor para fazer o milagre, poderoso é o Senhor para nos restaurar, poderoso é o Senhor para nos trazer a tua maravilhosa presença. Poderoso é o Senhor para cumprir os planos do Senhor em nossas vidas. Não pelos nossos méritos, mas por conta do teu riquíssimo amor que o Senhor revelou para conosco, nos ressuscitando, nos restaurando, né, do estado em que nos encontrávamos, para agora estarmos diante de Ti, Senhor. Faz isso, ó Pai, ajuda aqueles que se encontram com esse mesmo sentimento, possam ser o teu encontro com o Senhor e serem restaurados, assim como o Senhor restaurou o povo de Israel e trouxe novamente a terra que manava leite e mel. Ainda que eles se esquecerem, ainda que agora eles estão por um tempo, ó Pai, Senhor, sobre o tratamento do Senhor enquanto está, Senhor, sobre esse momento da graça. A promessa é que o Senhor ainda aí há de restaurar Israel durante o tempo da tribulação.
Por isso, ó Pai, e muitos ainda já estão sendo restaurados, porque estão crendo, estão sendo salvos, a exemplo do apóstolo Paulo e tantos outros. Por isso, ó Pai, Senhor, é que nós já queremos aqui te agradecer e que o Senhor nos faça sempre, Senhor, ter essa convicção de coração e não de intelecto, de que nem tudo está perdido. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, é que nós oramos e te damos graça por tudo. Amém.